O que a lei de Deus requer? Como a lei de Deus pode ser resumida? E que tipo de obediência devo prestar a Deus e a sua lei? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e hoje eu quero compartilhar com você a 7ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Lembrando a você que nós estamos em uma série de vídeos no Catecismo Nova Cidade que nós temos exposto, compartilhado com vocês os fundamentos da fé cristã através de perguntas e respostas. Se você quer continuar acompanhando essa série ou ver os vídeos anteriores, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar suas notificações para não perder nenhum vídeo que nós temos postado aqui. E também eu te convido a comprar o Catecismo Nova Cidade para você acompanhar os devocionais presentes nele. E se você quiser comprar, eu te convido a fazer essa compra através do nosso link na Amazon. Através desse link a gente ganha uma comissão, nosso canal é também fortalecido para melhorarmos sempre a qualidade dos nossos vídeos. Agora, indo direto ao nosso assunto, a pergunta de hoje é: o que a lei de Deus requer? Nós meditamos na semana passada sobre a obediência à lei, né? Na verdade, na semana passada foi o que mais Deus criou, mas na anterior... Não, perdão. O que mais Deus criou foi a anterior à anterior. Na anterior, nós meditamos sobre como glorificamos a Deus. E ao falarmos sobre como glorificamos a Deus, o final da resposta era obedecendo a sua vontade, os seus mandamentos e a sua lei. E é esse ponto que nós estamos estendendo agora. O que a lei de Deus requer? Qual é a vontade de Deus expressa na lei? E a resposta do catecismo é a seguinte: a lei de Deus requer obediência pessoal, perfeita e perpétua. Além disso, que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força. E que amemos o próximo como a nós mesmos. E por fim, o que Deus proíbe nunca deve ser feito. E o que Deus ordena sempre seja feito. Então eu vou resumir novamente, né? A lei de Deus requer obediência pessoal, perfeita e perpétua. Que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força. Que amemos ao próximo como a nós mesmos. E o que Deus proíbe nunca deve ser feito. E o que Deus ordena sempre seja feito. Vamos meditar nessa resposta mais longa em algumas partes. A primeira coisa que eu queria pontuar aos irmãos é: o que Deus exige de nós é uma obediência total. Não é uma obediência parcial, não é uma obediência relutante, mas é uma obediência total. E o que isso quer dizer? Que a obediência a Deus, em primeiro lugar, deve ser perfeita, ou melhor, deve ser pessoal. Quando nós obedecemos à lei de Deus, nós não estamos obedecendo a um código de leis impessoal, a um conjunto de regras que o universo, de forma impessoal, nos deixou. Mas nós estamos obedecendo a uma lei que foi legislada, que foi escrita, que foi pensada pelo próprio Deus, por um Deus pessoal, um Deus com quem nós temos um relacionamento de aliança. E quando nós vamos para as Escrituras e vemos o tema da aliança, é um dos temas mais importantes em toda a Escritura, que perpassa toda a Escritura. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos um Deus que deseja ter com a humanidade, com o seu povo, uma aliança. Um relacionamento em que ele é gracioso, é misericordioso, é ele quem toma a iniciativa, mas que nós também temos a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade de obedecê-lo, de permanecermos fiéis a essa aliança. E nós sabemos que até isso, até a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus, é proporcionada pelo poder e pela graça de Deus ministrada a nós. Mas o primeiro ponto a obediência é uma obediência pessoal. Nós temos um relacionamento com Deus, nós obedecemos a Ele, a sua vontade. Segundo lugar, dentro ainda desse ponto da obediência total, é que a obediência tem que ser perfeita. Ou seja, nada menos que obediência perfeita satisfaz as exigências de um Deus perfeitamente santo e justo. Deus é perfeito. A sua lei, como expressão do seu caráter, também é perfeita. E falhar, quebrar um ponto da sua lei, já não é o suficiente. Entende? Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11, isso fica muito claro.
texto diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, a verdade é que o pecado é a transgressão da lei. E basta transgredir um ponto da lei que nós nos tornamos culpados, porque Deus é perfeitamente santo e justo. Por isso, ele não pode ter comunhão com o pecado. Por isso proporcionou, como nós vamos ver mais para frente aqui no Catecismo, proporcionou para nós um Redentor, para nos redimir, não somente da culpa, mas também do poder e da presença do pecado. E por fim, o terceiro ponto dentro da obediência total é que essa obediência deve ser perpétua. Nada menos do que uma obediência perpétua satisfaz as exigências de um Deus eternamente santo e justo. A gente pode viver uma vida inteira de boas obras. Se falharmos em um momento na nossa vida, no final da nossa vida, nós seremos culpados. Nós vemos, por exemplo, a jornada de alguns homens de Deus que mantiveram não uma vida perfeita, mas uma vida de justiça, de santidade, mas que às vezes ao final da sua vida falharam. Nós podemos pensar, por exemplo, no próprio Moisés, que teve uma vida de uma liderança fiel a Deus, guiando o povo de Israel no deserto, mas próximo de chegar à Terra Prometida, ele comete um erro e por isso não entra. Então nós percebemos que a obediência que devemos dar a Deus, ela também é perpétua. Isso deve gerar um temor em nosso coração, porque quantos de nós aqui conseguimos ofertar a Deus essa obediência à sua lei e à sua vontade? Nenhum de nós. Não há, sem o poder do Espírito em nós, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem, como cita o apóstolo Paulo. Então, por causa das nossas falhas, por causa do nosso pecado, nós não podemos abaixar a régua da obediência que nós devemos dar a Deus. É isso que a lei de Deus de fato requer. Em segundo lugar, além de obediência total, essa lei de Deus pode ser resumida em amor, em um princípio geral que é amor. Em primeiro lugar, um amor a Deus. E esse amor a Deus deve ser de todo o coração, alma, mente e força. O que isso quer dizer? Isso é uma citação do Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, mas também o próprio Senhor Jesus, quando é inquirido sobre qual é o grande mandamento, resume nesses dois, o amar a Deus e amar ao próximo. E quando ele vai falar sobre o amar a Deus, ele resume nesses 4 pontos: amar de todo o coração, alma, mente e corpo e força. O que significa amar a Deus de todo o nosso coração? O coração, ele é a fonte da vida, o centro das nossas decisões, das nossas vontades, é o que direciona os nossos desejos. O coração na Bíblia é descrito dessa forma, tem esse significado. E quando nós falamos de amar a Deus de todo o coração, é que todas as minhas vontades, decisões, desejos sejam direcionadas a Deus e submetidas a Deus. Em segundo lugar, amar a Deus de toda a nossa alma significa amar a Deus com a nossa sensibilidade, com os nossos desejos, nossas emoções, os nossos sentimentos. Amar a Deus buscando nele a satisfação da nossa alma. Nosso desejo por necessidade, por satisfação, por sermos preenchidos, isso vem da nossa alma. O próprio salmista diz, como anseia a minha alma, o Senhor, assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos por Deus, nós desejamos, a nossa alma deseja por Deus. Então, a alma aqui tem essa ideia, esse significado, amar a Deus com tudo aquilo que nós desejamos e esperando nele a satisfação do nosso ser. Em terceiro lugar, amar a Deus com a nossa mente envolve os nossos pensamentos, o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Amar a Deus com tudo aquilo que a gente pensa. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4 que nós devemos pensar em tudo aquilo que é nobre, verdadeiro, de boa fama, enfim, correto, puro. Nós devemos amar a Deus com os nossos pensamentos. Tudo aquilo que passa pela nossa mente, o uso da nossa inteligência. Por isso que o cristão é chamado para glorificar a Deus com a sua inteligência, com o seu conhecimento, buscando desenvolver a boa criação de Deus, ser um cientista, ser um estudante, um pesquisador para a glória
de Deus. E por fim, amar a Deus com as nossas forças, com o nosso corpo físico, com as nossas capacidades, as nossas habilidades, com o nosso trabalho e com os nossos recursos financeiros, fruto do nosso trabalho. Amar a Deus com a nossa força é amar a Deus com a produção das nossas mãos. Aquilo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Não é somente aqueles que trabalham com o trabalho sagrado, com uma vocação pastoral, que glorificam a Deus com o seu trabalho. Mas todos nós fomos chamados para glorificar a Deus com aquilo que nós produzimos com as nossas mãos, com aquilo que nós fazemos no mundo. Então devemos amar a Deus de todo o coração, alma, mente e forças, mas também devemos amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a regra de ouro, a regra áurea, ou a ética da reciprocidade, presente em tantas religiões. A maior parte das religiões e filosofias trazem um princípio semelhante, mas o princípio dessas filosofias ou religiões é o seguinte: não façam aos outros o que não desejam, o que não gostaria que fizessem a você. É uma reciprocidade negativa. É uma reciprocidade naquilo que nós não devemos fazer. Mas Jesus, ele inova nesse sentido. A ética de Jesus traz o seguinte: façam aos outros o que gostaria que fizessem a você. É uma reciprocidade positiva. Jesus nos chama a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tanto não fazendo aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós, mas fazendo o bem, aquilo que gostaríamos que fosse feitas a nós. Então, a postura de um discípulo de Jesus deve ser uma postura ativa em amar, inclusive amar os nossos inimigos. É isso que Jesus nos ensinou. Esse amor pode ser manifesto de múltiplas formas. Nós podemos amar alguém quando nós ajudamos alguém em sua necessidade, em sua dificuldade. Nós podemos amar alguém quando nós perdoamos, quando nós ouvimos alguém em sua situação de dor, de lamento, quando nós acolhemos essas pessoas que estão em vulnerabilidade, quando nós consolamos, quando nós corrigimos, inclusive. Essa é uma das responsabilidades como igreja, quando fazemos parte de uma membresia na igreja. Não somente nós devemos ter uma comunhão festiva, alegre, mas também obedecer a Deus e ajudar outros a obedecer. Buscar corrigir, ajudar, orientar no mesmo caminho de obediência a Deus. Enfim, os princípios de mutualidade no Novo Testamento são múltiplos. Vários textos dizem o que nós devemos fazer uns aos outros. Mas o fato é que nós devemos amar o próximo, a começar por aqueles que estão mais perto. Em quarto lugar e último, a obediência que Deus requer deve também levar a uma obediência positiva e negativa. Aquilo que Deus proíbe nunca deve ser feito, e aquilo que Deus ordena deve sempre ser feito. Nós não podemos enfatizar somente um desses aspectos. A lei de Deus ela é repleta de proibições, mas também de ordenanças. Não porque Deus é um Deus mau, um Deus tirano, que não quer que nós desfrutemos dos prazeres do mundo, porque, na verdade, a Bíblia diz que Deus criou uma boa criação, como aprendemos algumas lições, algumas perguntas atrás. A criação de Deus é boa e deve ser desfrutada como boa. O que Deus proíbe é o pecado, é aquilo que deturpa a imagem de Deus em nós e aquilo que não cumpre o propósito de Deus para as nossas vidas. É Ele quem nos criou, Ele sabe como nós devemos viver. Quando nós enfatizamos só as proibições e esquecemos das ordenanças de Deus, daquilo que Deus nos ordena para fazer no mundo, nós nos tornamos moralistas. Nós nos contentamos em não pecar, focamos em regras, focamos em não fazer aquilo que é mal, mas também acabamos não fazendo aquilo que é bom, não imitamos a Cristo, o exemplo positivo e ativo de Cristo. Ou nós podemos também nos tornar libertinos. Em vez de nos tornar moralistas, nós podemos nos tornar libertinos quando nós nos esquecemos das ordenanças e focamos só nas proibições. Porque ao olhar para Deus e imaginar que Ele só nos proíbe, nós distorcemos a imagem que nós temos de Deus. E Deus deixa de ser um galardoador, um Deus gracioso e torna-se para nós um Deus tirano, um Deus que só proíbe. É isso que nós vemos no texto de Gênesis 3,
capítulo 3, versículo 1 a 5. O texto da queda se inicia com a serpente questionando Eva. E o foco da serpente está nas proibições. Deus proibiu você de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal porque ele tem intenções escusas. Porque Deus não quer que você se torne como ele, conhecedor do bem e do mal. Essa é a tentação da serpente, inclusive até hoje nos nossos corações. Há uma ignorância proposital das ordenanças de Deus a Adão e Eva. Deus ordenou que eles desfrutassem de toda a criação, de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus também ordena que eles dominem sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais terrestres, os animais que rastejam. Deus deu liberdade completa para o homem. Mas quando a serpente foca na proibição, ela quer distorcer a imagem de Deus, de um Deus bom e gracioso, para um Deus tirano e maldoso. Não é essa a visão que nós devemos ter de Deus. Nós devemos entender a lei de Deus como algo completo. Deus quer que nós cumpramos o propósito para o qual Ele nos criou, e nós seremos plenamente satisfeitos e felizes quando focamos e cumprimos esse propósito. Se essa reflexão fez sentido para você, eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas para também serem edificadas por essa reflexão. E também te convido a continuar acompanhando o canal para as próximas perguntas do Catecismo. No mais, o meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.